Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse é um mapa mental e neste mapa mental nós vamos falar sobre o nascimento da República. Bora lá? Para início de conversa, senhoras e senhores, devemos voltar no tempo. Devemos voltar no momento em que Dom Pedro I deu o famoso grito da independência. Vocês se lembram? Independência ou morte! E nesse momento, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um país independente. Esse país que acabou de nascer, nasceu sendo uma monarquia. E isso é curioso. Curioso porque os vizinhos do Brasil, que também estavam se tornando independentes nesse período, estavam escolhendo a república como forma de governo. E só o Brasil escolheu continuar sendo uma monarquia. Mas por quê? Por conta desse carinha que está aí na tela, José Bonifácio, ou Boninho para os íntimos. Ele teve a ideia, dizendo que somente um rei poderia manter o Brasil unido. Pois bem, o Brasil nasceu como uma monarquia. Mas, entretanto, contudo, porém e todavia, as ideias republicanas nunca foram esquecidas por completo. Elas foram guardadas numa gaveta. E vira e mexe assombravam os sonhos do imperador. Até que, no ano de 1870, os republicanos vão publicar o seu manifesto. Vão expor as ideias republicanas, principalmente o desejo da descentralização do poder. Esses republicanos criticavam o imperador, dizendo que ele centralizava as decisões, e os republicanos não queriam isso. Além do Manifesto Republicano, é preciso dizer que um outro ponto que está diretamente relacionado ao nascimento da República é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai rolou, aconteceu, os militares foram, lutaram e venceram. Entretanto, após o conflito, esses militares ficaram extremamente insatisfeitos. Pensaram os militares: nós fomos, lutamos e vencemos, mas não estamos sendo reconhecidos pela coroa. A coroa não aumenta os nossos salários, não nos promove e ainda está destinando cada vez menos recursos à manutenção do exército. E tem mais um ponto. Nesse momento, os militares eram proibidos de se pronunciarem publicamente. Eram proibidos de expor a sua opinião. Um dos militares resolveu denunciar a situação e acabou sendo punido por isso. Diante desse cenário, esses militares também estão distantes do imperador. E a história batizou essa crise de questão militar. Um outro ponto importante a ser mencionado nesse caldeirão que levou ao nascimento da República foi a briga entre o imperador e a igreja. O fato é que o Papa determinou que os membros da maçonaria não poderiam participar das missas. Diante desse cenário, o imperador achou isso um absurdo. Afinal, muitos membros importantes do império também eram maçons. E nesse momento da história, o Brasil era, legalmente falando, uma nação católica. Diante dos fatos, o imperador determinou que os bispos não seguissem as ordens do Papa. E foi ignorado por alguns bispos. Nesse contexto, o imperador mandou prender os bispos que não seguiram as suas ordens. O Papa achou isso um absurdo. Na real, os bispos acabaram presos. Mas chegou a galera do deixa disso, conseguiu convencer o imperador de que aquela não era uma boa estratégia, e no final das contas, o imperador acabou perdoando os bispos, deixando no ar um sentimento de que a igreja tinha saído vencedora. Um outro ponto, mas não menos importante, nos remete à abolição dos escravos. Os barões da pisadinha, barões da pisadinha? Não, barões da pisadinha não. Os barões do café estavam insatisfeitos com o imperador. Por quê? Primeiro, porque esses caras não queriam que a abolição acontecesse, porque eles perderiam mão de obra. E pensavam os barões do café: se é inevitável que a abolição aconteça, que nós sejamos indenizados pelos escravos que estamos perdendo. Galerinha, é um absurdo, mas nesse momento da história, comprar um indivíduo era legal. Existiam documentos que comprovavam a posse e o valor pago por um escravo. É ridículo, mas nesse momento era real. E era por isso que esses caras queriam ser indenizados, porque eles investiram e estavam perdendo os seus investimentos. Mas, ao que tudo indicava, a abolição iria acontecer e esses barões do café não seriam ressarcidos. E por isso esses caras estavam insatisfeitos com o império. Já que criamos um cenário, o exército toma frente. Esse exército, que tinha um grupo liderado por Benjamin Constant, que era o grupo dos positivistas, esses caras diziam que a república era a evolução política, enquanto que a monarquia representava o atraso. Entretanto, esse grupo dos positivistas, que queriam que a república se tornasse realidade, acreditava que, para que isso se concretizasse, eles precisavam unir o exército. E do outro lado do exército, existia um carinha chamado Deodoro da Fonseca, que não era nem um pouco favorável à causa republicana. Pelo contrário, ele se dava muito bem com o imperador, de quem era amigo pessoal. Mas os cientificistas estavam a todo momento tentando convencer esse Deodoro da Fonseca de que a monarquia era um atraso e de que eles deveriam fazer com que a república surgisse no Brasil na marra. Deodoro relutava. Entretanto, as fake news apareceram. E depois de mentiras que foram atribuídas ao imperador, esse Deodoro, que era amigo pessoal de Dom Pedro II, acaba mudando de lado. E esse Deodoro, então, vai assinar um documento dizendo que, daquele ponto em diante, do dia 15 de novembro de 1889 para frente, o Brasil seria uma república. Mas e o povo?
Será que o povo participou desse evento? Segundo Aristides Lobo, não. Uma frase que ficou extremamente famosa, que se relaciona ao povo e ao nascimento da República, é essa que está aí na tela. Segundo ele, o povo assistiu a tudo bestializado. O povo não sabia o que estava acontecendo. A República nasceu e o povo se questionando. República, presidente? Será que isso é de comer ou de passar no cabelo? A República nasceu. E agora teremos a República da Espada. Mas, para falar sobre essa República da Espada, falaremos em um outro mapa mental. Muito obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu!